Olá você, meu amigo, minha amiga, que acompanha a TV Primeira em São Vicente, na Praia Grande, que nos assiste em casa, no trabalho, na sala de espera do médico, do advogado. Eu sou o Carlos Domingos e esta é mais uma edição do programa Oficina do Direito. Este mês de abril, vocês sabem, é o mês de acerto de contas com o Leão. Já trouxemos aqui a delegada adjunta da Receita Federal, a doutora Amélia Gotardi, que trouxe diversos esclarecimentos sobre imposto de renda, e este programa também tratará do assunto, tratará de imposto de renda. E a nossa convidada de hoje é especialíssima, é a doutora Patrícia de Araújo Molinos, que é advogada, técnica em contabilidade, membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, presidente da Comissão de Defesa da Indispensabilidade do Advogado nos Meios Alternativos de Solução de Controvérsias. A conhecida mediação e arbitragem, né? Presidente desta comissão, também da OAB São Vicente. Repetindo, Patrícia Molinos é advogada, técnica em contabilidade, membro da Comissão Previdenciária da OAB São Vicente e presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB São Vicente. E digo para vocês, grande especialista em imposto de renda, porque atua e atuou muito tempo, é de longa data a atuação da Patrícia em relação a imposto de renda. Militou um bom tempo em um grande escritório de São Paulo tributário. Então, essa nossa convidada conhece do assunto como poucos aqui em São Vicente, hein? Você em casa, então, pode ficar ligado, ficar esperto, conectar aqui com a gente do Oficina do Direito, porque a doutora Patrícia trará novidades, esclarecerá dúvidas e certamente atenderá aos seus anseios aí no sofá de sua casa. Patrícia, é uma honra tê-la aqui conosco. Obrigada, eu que agradeço estar aqui. Vamos debater essa matéria aqui, você é fera, né? O imposto de renda. Imposto de renda. Vamos tentar levar, doutora a Amélia Gotardi esteve aqui. Sim. E foi brilhante, mas ela abordou assim, bastante técnica. Parte fiscal. Exatamente, a parte fiscal bastante técnica. A nossa intenção agora com a sua presença é tentar tornar um pouco mais didático o imposto de renda, que é muito complexo, e trazer a visão advogado-contribuinte. A Amélia trouxe a visão fisco. Você, como grande atuante, e eu sei que a Patrícia é grande atuante, defensora dos advogados, das prerrogativas, vai tentar trazer para a gente, de forma didática, o que é o imposto de renda, onde incide, onde não incide, e a visão do advogado. O advogado sempre tentando blindar o seu contribuinte. Então vamos começar com a perguntinha básica. O que é o imposto de renda? Então, Cacau, o imposto de renda é um imposto onde pessoas e empresas são obrigadas a deduzir de sua renda uma certa porcentagem para o governo. Essa porcentagem é fixada por lei. Certo. E ele divide em imposto de renda pessoa física e imposto de renda pessoa jurídica. Tá? Existe também não só no Brasil, como em vários países. Então, todos são obrigados a deduzir da sua renda, do seu salário, uma certa porcentagem. E quem está obrigado, então, a pagar e a entregar a tal da declaração de imposto de renda? Então, existe uma legislação específica e dentro dessa legislação existe alguns critérios. O primeiro é que quem recebeu diretamente uma soma, um salário, algum rendimento acima de R$ 22.487,25. Anuais? Anuais. Quem ganhou acima disso em um ano, como pessoa física, sim, tem que pagar imposto de renda? Já vai fazer a declaração e dentro da declaração vai saber se ele vai estar tributado ou não. Ganhou acima de 22.487, tem que fazer a declaração. Entendi a sua colocação. Então, tem Ganhou que fazer. Acima disso, tem que declarar. Tem que declarar. Se tem que pagar, são outros 500. Aí depois, no decorrer da declaração, é que vai saber se vai ser tributado ou não. Quem recebeu? Eu não recebi os 22, porém, eu recebi de rendimentos isentos, não tributados ou de tributação exclusiva acima de R$40 mil. Tem que declarar também. Perfeito. Outra opção, quem teve ganho de capital e em alienações de bens ou direitos. Venda de imóvel, ganhou alguma coisa, acima disso também tem que declarar. Deixa eu te interromper então. Posso não ter ganho nada, o ano inteiro desempregado. Sim. Renda zero. Mas se vendi um imóvel que mamãe deixou, por exemplo, uma herança, ganhei lá 150 mil com a venda do imóvel, aí eu tenho que declarar. Tem que declarar porque eles entendem como ganho de capital. Para explicar melhor para o contribuinte, eu falo que é um lucro. Perfeito. Se você obteve um lucro da venda de um imóvel, você vai ter que declarar. Tem uma ressalva agora, tem uma legislação que você pode pedir até isenção desse ganho de capital, que mais adiante eu posso falar. A gente entra mais profundamente nisso. Outra pessoa também que se enquadra, que ganhou, que teve bens ou direitos
inclusive terra nua, acima de R$300 mil. Então eu não tenho salário, mas eu tenho uma posse, um bem, um direito acima de R$300 mil, também tenho que declarar. O que é terra nua? Terra nua é terra rural. Não terreno pelado, né? É. Terra nua é lá em Serra Pelada, é isso? Terra nua seria mais ou menos assim, imóveis rurais que se encontram na área rural e que tem acho que um hectare muito elevado, alto, uma metragem que é avaliado em mais de R$300 mil. Herda um terreno acima disso, tem que declarar também. Tem que declarar. Então a Receita coloca terra nua porque às vezes só vem o terreno, não vem o empreendimento, não vem a obra, não vem a casa, não vem a construção. Mas a terra nua, que eles chamam, que é terreno vazio, você tem que declarar. Acima de R$300 mil, tem que declarar. Entendido. Como declarar? Qual o prazo para tanto? Então, como declarar? Até o ano passado, a Receita aceitava a declaração via formulário. Este ano ela aboliu. A pessoa agora vai ser obrigada a declarar via computador com internet ou disquete. Formulário era o papel? Papel. Você estava contando em off que você é da época que levava o papel para carimbar no banco? Como é que é? Há uns aninhos atrás, assim, para não falar muitos anos, né, para não entregar a idade. Há uns anos atrás, quando eu trabalhava em contabilidade, nós fazíamos o papel e tínhamos que levar no banco para o banco receber e carimbar. Como era um volume muito grande de várias pessoas, ficávamos horas no banco, inclusive até passávamos a madrugada. Com os anos, a Receita foi aperfeiçoando. Criou-se o disquete, veio o CD, veio a internet. Este ano não será mais aceito o formulário. O papel com o carimbinho já era. Já era. O contribuinte vai ter que procurar um lugar para fazer via internet, vai baixar o programa direto do site da Receita, vai preencher e vai ter as duas opções. Ou ele vai enviar via internet também, ou ele vai imprimir, gravar um disquete e levar ou no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. Quando você diz disquete, é força de expressão. Pode ser disquete, pode ser pendrive. Pode ser pendrive, pode ser CD. Eu ressalto que antes de levar nessa agência, verifique se o posto, o local aonde vai se receber, tem equipamentos para isso. Se o banco vai colocar à disposição um computador com pendrive, com CD, com disquete, acredito que sim. Mas se ele vai ter condições para estar colocando pendrive e CD. Perfeito. Então, porque pode correr o risco do cidadão deixar para a última hora, digamos, para o último dia. Que é normal, e aí chegar lá brasileiro, com o pendrive e o banco falar que nessa agência não pode. Eu não tenho uma CPU, eu não tenho um computador entrada USB. Então, o que a Receita já está colocando? Um disquete, que já é uma forma que sabe que os bancos, Banco do Brasil, ou Caixa Econômica Federal, vai ter uma estação e vai receber através de disquete. Perfeito. Isso é como fazer. E qual o prazo de entrega? Prazo de entrega vai de 1 de março deste ano até 29 de abril deste ano. Para quem vai entregar via internet, vai até às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. No banco, horário bancário. E aqui em São Vicente não me recordo. 16 horas também. Até às 16 horas. 16 horas, horário bancário. Passou desse horário, o banco vai fechar as portas e não vai receber. Aí se vira, vai mandar pela internet. Vai ter que correr procurar um postinho aí, uma lan house para enviar. E quem não entregar nesse prazo, existe alguma penalidade, multa, processo criminal, leão morde? O que acontece? Morde feio. Morde forte. Quem não entregar dentro do prazo está sujeito a uma multa, uma penalidade que é uma multa, pode ser mínima e máxima. Ela vai de R$ 165,74 para mínima até 20% do imposto devido. É bastante. É bastante. E deixa eu te falar, não sei se teria essa informação, existe um prazo para esse atraso, por exemplo, até dia 29. Até dia 29. Então, se 20 de junho eu levar lá, 20 de maio, eu levo lá, legal, vou pagar a multa que está estipulada. Mas se eu só levar no final do ano, você sabe se é a mesma multa ou não? Então, o que a Receita vai fazer? Primeiro que se você não entregar até dia 29, ou no banco ou por internet, ele já não aceita mais esse programa. Após essa data, a Receita vai colocar à disposição outro programa, que ele chama assim, Foras do Prazo. Existe isso? Existe. Depois do dia 29... Dos dorminhocos. O fora do prazo, quando você enviar, a própria Receita vai te dar a resposta que recebeu a sua declaração fora do prazo e já vai mandar você gerar o DARF da multa. Interessante isso. Então,
assim, em tese não dá tanto, fora a penalidade pecuniária, que é a multa, não dá tanto trabalho entregar fora do prazo, digamos assim. Tem a multinha, mas não precisa ir diretamente na Receita, nada disso. Já tem um programa para os atrasadinhos. Não entregou no dia 29 de abril, você vai ter que procurar um computador para poder baixar o programa fora do prazo, que chama declarações fora do prazo, vai fazer sua declaração, vai enviar via internet. Vai bater no servidor da Receita e vai falar, esta é fora do prazo. O próprio servidor vai mandar uma mensagem de volta e já vai te enviar o darfinho da multa e vai mandar gerar a multa. Vai fazer uma mensagem lá, gerar a multa, você clica aqui sim, vai sair o DARF. Você pagou, aí ele vai processar a sua declaração. Ele vai processar a sua declaração mediante o pagamento da multa. A declaração Rubinho Barrichello. Isso. Declaração atrasadinha. O que mais interessa para o contribuinte é saber aquilo que ele pode deduzir. Sim. Quais são as deduções cabíveis, desde que dentro da lei. O contribuinte sempre quer, você que atua bastante com isso, recebe muita gente no seu escritório nessa época do ano, sempre querem saber, né? Doutora, como é que eu posso deduzir? O que eu posso descontar do meu imposto? Como é que eu faço para baixar da base de cálculo? Não quero pagar imposto. A primeira coisa que eles falam, não quero pagar. Então explica para o pessoal que nos assiste quais são as formas de dedução / redução permitidas em lei. Então, são duas. Tem a sem limite, que independente do valor ela é deduzida na integralidade, e as com limite. Certo. As sem limite são previdência oficial, você já desconta o que você reteve do seu salário para a previdência, ela vai ser descontada na integralidade, e despesas médicas, plano de saúde, dentista, fisioterapeuta, fonoaudióloga. Despesa médica é sem limite? Sem limite. Desde que comprovado mediante recibo. Perfeito. Então, essa é sem limite. E não vai mais incluir remédios. Remédios antes descontava e agora não Até mais? Descontava, não tiraram remédios, tiraram despesas com o enfermeiro. Eu sei que muita gente tem um enfermeiro particular em casa e mantém por conta de um pai ou de um parente enfermo, não desconta mais. E descontava? Antigamente descontava como entrava como despesas médicas. Alguma justificativa para isso ou só voracidade? A verdade é que o fisco cada vez mais fecha o cerco com o contribuinte e aperta para não ter deduções, porque quanto mais tiver deduções, menos a base de cálculo, menos tributo vai pagar. Então é voracidade arrecadatória. Então, terrível, assim, nas despesas médicas tem que estar bem discriminados o recibo. O recibo médico tem que vir com o nome do médico, o CPF dele. Se for uma empresa, tem que ver o nome da empresa, vai o plano de saúde lá, exemplo, Ana Costa Saúde, o CNPJ e quanto pagou. Perfeito. Para você informar no campo de pagamentos da própria declaração. As com limites. Limites são os dependentes, que você também deduz. Só que por dependente, ou por cada filho ou esposa, você só pode deduzir R$ 1.808,28. Daqueles 22 mil? Daqueles 22 mil. Deduz 1.800 e tanto por dependente. Por dependente. Por dependente. E despesas com instrução, educação. Não importa quanto você gaste com a educação ou do seu filho ou com a sua própria. Você só vai poder deduzir R$ 2.830,84. Inclusive em nível de pós-graduação ou mestrado também é aceito. Só 2.830. Mas é aceito, mas é aceito. Pós-graduação. Eu tinha a impressão equivocada que era somente graduação. Pós-mestrado eu não podia, mas era mera impressão, porque eu não entendo nada disso aqui. Nada. Mas curso de inglês, esse tipo de coisa também ou não? Isso não é considerado instrução? Então, a Receita às vezes faz uma reação porque um curso de inglês coloca... Eu entendo que sim, porque é educação. Mas escola, com CNPJ, reconhecida. Não vem com recibinho que uma... De professor particular, né? Que não deduz. Sebastião Geraldo da Silva, professor de inglês, não vai colar, né? Fica difícil. Tem mais outras deduções, Cacá. por Tem favor, incentivo para criança e do adolescente, incentivo cultural, só que é só 6%, ajudar. Tem, no caso, contribuição à Previdência, essa é nova, entrou esse ano, da sua empregada doméstica. Aquilo que você pagou do INSS da sua empregada doméstica, você vai poder deduzir do seu imposto de renda. O empregador doméstico, que formaliza a relação e paga lá os 12% que cabe a ele, ele pode abater até quanto, você sabe? 810,60. Até 810,60. Incluindo férias e 13º. Perfeito. Outra coisa, Previdência Privada. Tem um limite, que a FAP tem um limite. Que mas o limite é deduzível também, mas ela entra como limite. Ela não entra sem limite, ela entra com limite. Com limite. O que mais que tem limite que você gostaria de abordar aí?
Deixa eu ver aqui que eu coloquei. Tem... Para recapitular, então, enquanto a doutora procura, com limite, empregada doméstica, me fugiu, instrução Instrução, dependente. e dependente. E incentivo cultural, incentivo... Também com limite. É um limite de 6%. Doutora Patrícia, só uma perguntinha. Para ter direito a essas deduções com limite, doméstica, incentivo cultural, achei muito interessante, lá para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Isso. também. Aí o cidadão é obrigado, o contribuinte é obrigado a fazer aquela declaração completa, né? Isso, completa. A declaração simples não tem como ele fazer essas deduções, esses apontamentos. Porque assim, a completa, ela se estende mais em saber do todo, vamos dizer assim, a vida do contribuinte, no que ele tem, quanto ele ganha, a parte de bens. A simplificada, você só lança quanto você recebeu de pessoa jurídica. Se você vai ter o dependente, vai ter um desconto simplificado de 20%. Então, a Receita criou essa simplificada para situações de casos que, não para pessoas que ganham acima de 22 mil, mas que tem uma renda de 30, 40 mil ao ano, para aquelas que ganham nessa faixa. Para quem ganha muito mais que isso, é melhor a completa. Aí tem que analisar de cada caso um caso. Cada pessoa... Mas a possibilidade de doar 6% para algum empreendimento cultural somente na completa. Na Ótica Simples nem dá essa possibilidade. Não, ela não abre esse campo. Não abre esse campo. Ela até tem o campo para você lançar, mas ela não vai fazer a dedução. A dedução é os 20%. A simplificada é 20%. Explica isso. Era a minha próxima pergunta, doutora, até por conhecer o assunto, já chegou nela. É que a simplificada, você não vai ter deduções. O próprio fisco já está te dando um desconto de 20% em cima do seu rendimento. Eu vou lá, digo quanto ganhei. 40 mil. Não importa se eu tenha 5 filhos ou um só, não importa que eu queira doar para criança e para adolescente, o investimento cultural, que eu tenha 2 empregadas domésticas, pouco importa, já gera 20%, acabou. Aí ela gera 20% em cima do 40 mil, vai dar a base de cálculo. Se sua base de cálculo ficou acima dos 22, vai tributar. Perfeito. Aí que você tem que analisar se você vai para completa para poder inserir os dependentes, todas as deduções com ou sem limite. Entendido. Essa tua colocação é interessante, um ganho meio que no chutômetro, digamos assim. Mas um ganho que até 60 mil, talvez a simplificada seja melhor. Para quem tem um ganho superior a isso, talvez a detalhada, como é que é a completa, né? Completa. A completa seja melhor, mas sempre ressaltando que cada causa é um causa. Isso. Né? Tem que analisar. Eu costumo fazer assim, quando alguém me procura, eu faço as duas no sistema e vejo qual é a melhor e opto pela melhor para o cliente. Essa sua colocação está exatamente de encontro, casa com o que a doutora Amélia colocou aqui, a delegada da Receita, que falou justamente isso. Antes de sair incluindo dependente, etc., simulem as duas, façam uma completa, uma detalhada para saber como é melhor pagar. Até porque o programinha, ele é bom nisso porque você tem lá um campo converter para simplificada. Você aperta, dá um clique lá no campo, ele transforma a sua declaração numa simplificada. Você não precisa ir preenchendo um monte de dado novamente. Não. Uma clicada. Uma clicada ele vai e eu tiro. O que eu faço? Eu vejo quais são os campos, imprimo a parte de resumo e separo. Volto para completa. Mesma coisa. Imprimo a parte do resumo e comparo. Nesse caso, esse cliente é mais viável para ele a completa. Nesse caso, é mais viável a simplificada. Entendido. Só uma colocaçãozinha. Previdência é ilimitado. Previdência oficial. Oficial. INSS. Para todo mundo, empregado e autônomo também? Sim. O autônomo também? Não, o autônomo, sim, verdade. O autônomo também enquadra-se. Também enquadra. Que é oficial, eu estava confundindo com a... hoje contribuinte individual, né? Mas quem paga o carnezinho do INSS, não o Leão, porque no Leão nós já vamos chegar, o carnezinho também do INSS se enquadra como dedução ilimitada. Isso. Perfeito. Adiantei a próxima pergunta. E aí, inclusive eu pergunto, que eu também não sei o que é. O que é o Carnê-Leão? Bom, Carnê-Leão, eles é para aquelas pessoas que são pessoas físicas, autônomos, que recebem rendimento de outras pessoas físicas. Então, com o Carnê-Leão, ele já vai preencher o que ele ganha e ali ele vai tirar a porcentagem da tabela progressiva do imposto de renda e vai pagar mensalmente o tributo que incidir daquela renda que ele receber. E aí, com isso, ele não precisa fazer essa declaração ao final do ano ou precisa também? Precisa fazer. Precisa também. Precisa fazer. É só uma forma dele diluir aquilo que ele tem que pagar, então? Que a declaração é um ajuste. Perfeito. Você vai chegar para o fisco e vai falar assim, fisco, ganhei isso, tenho isso de bens, tenho esses dependentes, tenho essas despesas, e você vai fazer um comparativo, vai passar para a Receita e o próprio sistema vai dizer se você vai estar tributado ou não.
Perfeito. Então, o carnê-leão é para adiantar. É que quando a gente recebe de pessoa jurídica, quando é empregado ou de uma fonte, a pessoa jurídica, por lei, retém o imposto de renda. Já segura. Já segura e repassa para o fisco. O autônomo não tem como fazer isso, porque a pessoa jurídica não tem. Então, o que ele faz? Ele vai dizer para a Receita quanto ele recebe mensalmente, que é o nosso caso, o advogado. Profissional liberal. Então, ele já adianta para o O fisco. pior é que eu não pago o carnê-leão, eu faço no final do ano tudo, acredita? E aí não é a primeira pessoa que me disse que seria mais fácil isso. É que a minha contadora, viu, vou te falar, vou te falar, viu? Isso aqui também, quanta gente pergunta, pior que o pessoal me procura, doutora sabe, tu só com INSS, né? E o pessoal me procura para falar de imposto de renda, fala, mas eu não sei nada disso. Doação e herança, incide imposto de renda sobre isso? Não incide no momento que você recebe. Peraí, não entendi. Não incide no momento que você recebe. Não incide. Meu pai morreu 2 anos atrás e deixou alguns imóveis. Quando transferir isso para mim e vir inventário, isso não incide imposto de renda? Não incide imposto de renda porque o próprio espólio vai fazer a declaração final de espólio e vai desmembrar na própria declaração quem for ou foram os beneficiários. Certo. Desse valor. Porém, se a pessoa que recebeu esse valor vender, alienar, que aí entra no campo ganho de capital, vai incidir o imposto. Se eu receber o imóvel em doação ou sob forma de herança e permanecer nele o resto da minha vida, eu jamais pagarei imposto. Isso. Imposto de renda, mas né? Tem um limite, a partir de 40 mil. Se você recebeu qualquer valor acima de 40 mil, você já tem que informar, independente se você se enquadrar naqueles 22 mil. Entendido. Então eu ganhei 40 mil e 1 centavo, tanto quem doou, quem recebeu, tem que fazer as declarações. A doação, quem doa paga? Paga o outro tributo, que seria o ITCMD. Não, vamos até esquecer o imóvel, grana mesmo. Sabe por quê? Até uma consulta de um amigo meu que mora na Alemanha. A avó dele quer doar um dinheiro para ele me ligou para perguntar isso. Ele me perguntou, Cacá, minha avó vai ter que pagar imposto de renda? Eu falei, boa pergunta, peraí que eu vou gravar um programa e já te respondo. A avó dele quer doar um dinheiro para ele, 100 mil reais. Certo. A avó dele pagará imposto de renda? Não. A avó dele não? A doação não incide o imposto. Nem para quem recebe, nem para quem dá? Incide o imposto estadual. Que é a transmissão de bens. De bens e causa-morte e doações, que é 4%. Isso então, ela paga? Ela vai pagar. Vai pagar o imposto. E ele, por receber esse valor acima de 40 mil, tanto ele como a sua avó, ambos terão que fazer a declaração de imposto de renda. Entendi. E ele vai colocar lá no campo de pagamentos e doações que recebeu esse valor em forma de doação. Perfeito. Ela como pagou, ele como eu cobro a conta pela consulta dele e encaminho os honorários da doutora, tá ok? Falar em honorários, é a próxima pergunta aqui. Sim. Acho que isso aqui a gente podia pular, viu? Brincadeira. É possível abater honorários advocatícios? Então, é uma dúvida que todos perguntam se eu vou deduzir despesas com honorário advocatício da minha base de cálculo. Não é que você vai deduzir. Como é que faz? Quando você recebe uma questão trabalhista ou previdenciária e lá está cobrado, o advogado cobra o honorário, 30% ou 20%. Fiz até aqui um resumo. Você recebeu 100 mil, o advogado cobrou 20%, então você vai colocar lá na sua área de rendimentos 80 mil. Os 20%, que seriam os 20 mil que você deu para o advogado, você vai colocar em pagamentos. Então você vai ser tributado dos 80 e não dos 100. Perfeito. Não é que vai deduzir. Esses 20 não incide imposto de renda. Mas também ele não vai ter 20 mil de desconto. Vai ter 20 mil de desconto. Ele está informando que os 20 mil que não veio para ele foi para o advogado. Só que ele vai ter que colocar lá no campo o nome do advogado, o CPF do advogado e o processo. Não façam isso com a gente. Aí, não faz isso com a gente, não. Brincadeira, tem que fazer sim. Tem que declarar. Aí ele tem que colocar essa forma e o advogado, por sua vez, que recebeu, também tem que informar. Sim. Que recebeu esse 20 mil daquele cliente. Doutora Patrícia, esclarece novamente isso. Ficou claro, mas eu gostaria de até ratificar, porque muita gente tem dúvida. Enfatiza isso. Não é que ele vá descontar daquilo que ele deve ao fisco os 20 mil que ele pagou para o advogado. Não. Ele somente será tributado em cima dos 80. Isso. Enfatiza isso aí. Assim, ele tem uma questão de 100 mil. Deixa eu até ressalvar que essa questão só pode ser trabalhista e previdenciária. Civil não. Civil não.
Então, aí a gente abre até uma discussão de uma possibilidade. Eu entendo que sim, que civil também tem que entrar, mas aí é uma discussão até para o fisco, via até judicial ou administrativo. O próprio campo lá da Receita, ele abre no pagamentos, ele abre judicial, que é o código 61 ou 62, ele fala trabalhista ou previdenciário. Tira os honorários e você coloca lá no campo recebido, que são rendimentos tributáveis, 80 mil. Os 20 mil, que é menos 100, você vai colocar em pagamentos. Paguei para advogado, doutor tal, CPF tal. Doutor Dauno. Isso. Nem Carlos, nem Patrícia. Melhor assim. Então tá, então esclarecendo, os 20 mil não é que vai ser descontado do que ele deve, simplesmente os 20 mil deixará de ser tributado. Não vai ser tributado os 100 mil. Vai ser tributado 80, sobre 20 não incide tributo. Sobre os 20 não, porque ele deu para veio advogado. Dele, não né? É isso, não pôs no bolso dele. Não houve renda. Isso. Não houve renda, houve a renda do advogado que patrocinou a causa. Exatamente. Doutora Patrícia, estamos indo super bem, as perguntas estão fluindo maravilhosamente bem. Temos que fazer um break, é jogo rápido. Tá bom. É o tempo de um cafezinho, no meu caso de um cigarrinho, mas é rapidinho. Você em casa, faremos um breve intervalo, não saia daí, voltamos já.